Graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Acalma o teu coração. É importante lembrar que o Senhor sempre, ao visitar os seus, a palavra que ele trazia geralmente era: não temas. Não temas, eu estou contigo. Não temas, porque eu sou seu Deus. E nós não podemos ser tomados pelo desespero, porque a paz que excede todo o entendimento está sobre nós. Temos lutas, não são poucas, mas o Senhor é aquele que acalma as nossas tempestades. Eu quero nessa noite estar trazendo uma reflexão. E há nessa reflexão uma tempestade. Nesse texto, nós encontramos uma tempestade. E nessa tempestade nós vamos ter a presença do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja para abrir a palavra de Deus. Abrir a palavra de Deus. O texto é Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Versos 22 a 25. Lucas, capítulo de número 8, verso 22 a 25. Nós temos também ali projetado. Você que não trouxe Bíblia, pode acompanhar a leitura através do que está projetado. E a palavra de Deus nos diz: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água. E o estado era em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedece? Amém? Vamos inclinar a nossa cabeça e vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, lemos a Tua palavra, nos instrui, ó Deus, abre o nosso coração, o nosso entendimento, a fim de que, ó Pai, possamos ver a presença de Jesus ao nosso lado. Que o Senhor Deus esteja trazendo também cativos corações e as mentes, a fim de que elas possam, nesse momento, se colocar diante de Ti e ter paz e tranquilidade. Diante dessas turbulências, ó Pai da vida, que o Senhor Deus tranquilize os corações
amenize e conforte a todos nós, em nome de Jesus. Eu convido a vocês a entrarem no barco. Vamos fazer uma viagem. É interessante que muitas vezes, conversando com a minha esposa, ela me chama a atenção a respeito do meu olhar realista a respeito de determinadas coisas. Por quê? Porque às vezes a gente vê determinadas situações prestes a acontecer e a gente diz, isso não vai dar certo. Do jeito que está se caminhando, do jeito que está se desenrolando as coisas, isso não vai dar certo. Ela diz, você é muito realista. Realmente, eu procuro ter um olhar realista. Porque a vida, ela muitas vezes nos traz realidades. E nós precisamos, acima de tudo, estar preparados. E isso, em relação ao meu olhar, é que eu não costumo colorir a vida. Eu não costumo brincar a respeito de determinadas coisas da vida. Tem gente que zomba de tudo. Parece que tem pessoas que têm costume de fazer piada de tudo. Eu creio que nós temos que ter cuidado com isso. Nós acabamos de ler uma passagem, e nessa passagem temos alguns eventos, e Jesus está nestes. E Jesus está enfrentando uma tempestade. Essa tempestade, eu quero dizer para vocês que é uma metáfora. O que é isso? Não é uma tempestade de vento, não é uma tempestade de raios e trovões. Eu quero falar de outra tempestade. Essa tempestade que eu vou falar nessa noite não tem raio, não tem trovão, não tem vento, não tem maremoto. Não é dessa tempestade que eu quero falar. Porque às vezes nós estamos enfrentando tempestades nesta noite, mas vocês não estão ouvindo nenhuma tempestade. Estão ouvindo o vento? Estão ouvindo os raios? Mas às vezes a tempestade está acontecendo aqui dentro de nós, no nosso interior. E a gente atravessa tempestade na vida. E às vezes o céu está de brigadeiro. Esta é uma forma de dizer, olha, está tudo bacana no céu. Eu vejo todas as estrelas, o céu está limpo, né? Céu de brigadeiro. Mas está travando-se uma luta feroz dentro de si mesmo. A tempestade que eu quero falar é de outra natureza, é de outro tipo. Ela é a maior de todas as tempestades. E não são tempestades físicas. Essa tempestade que eu me refiro pode levar anos. Anos e anos. Pessoas enfrentam tempestade no seu interior. Enfrentam a tempestade no seu casamento. Enfrenta tempestades na família. Enfrenta tempestades nos seus relacionamentos. Enfrenta tempestades no local onde ele trabalha. No local em que ele vive. Enfrentam tempestades. Eu gostaria de chamar aqui sobre algumas coisas no texto para a nossa meditação nessa noite. Na passagem do Evangelho de Lucas, que fala de uma tempestade. E essa tempestade nós vamos estar tirando algumas meditações
e que nós possamos aprender nessa nossa pequena viagem que iremos fazer. Primeiro, na caminhada da vida ou na arte de viver, melhor é a gente não saber de nada que vai acontecer logo adiante. A gente entra de peito aberto. A gente vai. O texto diz que Jesus convidou os discípulos para atravessar o lago ou o mar da Galileia. Ele tinha aproximadamente 19 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Profundidade média entre 23 a 25 metros. Havia lugares que tinham até 45 metros de profundidade. Jesus diz, vamos. E eles embarcam. Os discípulos embarcam. São os discípulos que estão com Jesus Cristo. Embarcam. E não sabem o que ia acontecer. Agora eu pergunto, se você soubesse que ia acontecer uma tempestade, você iria nessa viagem? Você atravessaria? Alguém pode dizer, não, porque eu sou confiante. Pedro também tinha muita confiança e disse, jamais, Senhor, eu vou te negar. E Jesus disse, Pedro, tu vai me negar. E depois Pedro chora amargamente. Mas o que eu quero dizer aqui é que se a gente soubesse, a gente não iria. E digo uma coisa muito certa, quando a gente sabe do futuro, ou busca saber o futuro, isso costuma roubar o prazer da vida. Às vezes eu fico vendo aí, a profecia de tanto, a profecia de não sei quem, alguém disse uma profecia disso, uma profecia daquilo. Se eu não quero saber dessa história, não. Para que saber? Para que eu saber o que vai acontecer amanhã? Pode me tirar o ânimo até de viver. A gente se antecipar ao futuro pode nos imobilizar. Pode roubar o prazer da vida. Como é que você ia se casar se soubesse, esse casamento não vai dar certo? Você já ia casar todo apavorado. Não vai dar certo. Como é que eu vou fazer um curso sabendo que esse curso que eu estou fazendo não vai dar em nada? Como é que eu vou andar em determinadas situações da vida sabendo, olha, você vai por aqui, vai acontecer aquilo, assim, não é possível. O que é que eu faço? Se eu soubesse o que ia acontecer, eu não tinha frequentado a igreja A, a igreja B e a igreja C. Se eu soubesse que eu teria tanto aborrecimento. Na verdade, se a gente soubesse de todas essas coisas, a gente não teria feito nada na vida. Porque tudo que fazemos na vida tem um potencial de levantar um temporal. Em toda viagem em que nós embarcamos na nossa história de vida, nós estamos fadados às coisas boas e às coisas ruins. E se a gente se antecipa à vida, nós estamos nos condenando. Imagine se eu soubesse que daqui a 2 semanas eu iria morrer com data e hora marcada. Como seria, a partir dessa notícia, a minha vida? Eu teria aí 2 opções. Ou fazer tudo o que eu não fiz de uma vez só, ou então me trancar e dizer, eu não quero conversa com ninguém. Não tenho mais futuro. Não tenho mais para onde ir. É interessante que a gente, a partir disso, a gente perde a vontade de explorar a vida. Algumas tempestades da nossa vida,
é melhor a gente não saber, não embarcar. E se embarcar inocente e ser surpreendido pelas novidades boas e as novidades ruins. As surpresas boas e as surpresas que não são tão boas. Como é que eu vou embarcar numa viagem que eu sei que tudo vai dar errado? E isso, meus irmãos, eu falo da história da nossa vida. Eu não estou falando literalmente aqui de viagem. Pegar um ônibus, pegar um avião, eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que acontece na nossa vida. E parece que o nosso Deus é tão maravilhoso, tão bom, tão formidável, que não nos dá essa visão do futuro. Porque Deus conhece a cada um de nós. Conhece o coração de cada um de nós. Conhece a alma de cada um de nós. O que ele diz, viva. Eu vim para que você tenha vida, Yasmin, e vida em abundância. Viva a vida. Desfrute a vida. Porque estamos passando momentos difíceis, onde as pessoas não estão conseguindo desfrutar da vida. Então a história muitas vezes traz coisas que é bom a gente não saber. Mas a segunda coisa aqui que eu quero relatar é que outra coisa interessante de Jesus nessa viagem, que é bom não ser especialista. É bom não ser especialista. É bom a gente não ser especialista em tudo que a gente fizer. Sabe por quê? Porque um ambiente cheio de especialista é ruim. Por que digo isso? Porque Jesus chamou os discípulos. E os discípulos, todos eles eram pescadores. O que é que esses homens eram, no mínimo, aí? Sabia manusear um barco. O leme, a vela, sabia a direção, sabia tudo. Eles sabiam manejar um barco e tinham a percepção apurada de navegação. Eles eram pescadores. Eles saíam à noite para pescar. Eles tinham esse conhecimento. E Jesus quem era? Filho de um carpinteiro. Filho de um carpinteiro. Por que eu digo que estar no ambiente de especialista é ruim? Porque especialistas não desfrutam de nada, eles não conseguem relaxar. Ele é o especialista. Por exemplo, eu estou pregando aqui. Aqueles que são especialistas na língua portuguesa, na norma culta da gramática, vai encontrar vários erros na minha fala. E aí o que acontece? Vai perder a oportunidade de retirar algo da mensagem de hoje à noite. Por quê? Porque eu estou sendo um especialista. Eu estou dissecando cada palavra. E aí então você perde de estar no barco com Jesus. Porque você não é pescador. E é interessante que Jesus é um carpinteiro. Interessante isso. Quem sabe você diz assim, Jesus, você não entende de nada. Não entende de nada. Eu digo para você que deve se fazer isso. Você devia falar assim. Você devia andar assim, assado. E o interessante é que eu estou preparando já os estudos para o mês de junho, e está lá em Marcos, né? A nossa missão é estar estudando o livro de Marcos, e vamos encontrar uma passagem
onde Jesus está curando um surdo e mudo. E é interessante que a multidão que estava lá começa a dar ordens a Deus, ao Filho de Deus. E impõe as mãos sobre ele. E fizeram isso. Vamos ver. No estudo nós vamos identificar isso. E é interessante, meus irmãos, que Jesus pega aquele homem, se afasta com ele, leva para ele para um lugar reservado, para conversar com ele. Para conversar com alguém que não ouvia? Pois é. E às vezes a gente quer determinar o que Deus deve fazer. Eu estou no barco, se eu sou especialista, cuidado, porque eu quero orientar Jesus Cristo que está no barco comigo. Quem sabe aqueles especialistas dizer, Senhor, não está na hora de navegar, não. Eu conheço toda essa região, não está na hora de navegar, não. E aí é que vem. Muitas pessoas perdem a oportunidade na vida de estar na presença do Senhor. Porque eu sei, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção. Começa a desenvolver um sentimento crítico a respeito de tudo. Começa a criticar tudo. Porque Jesus faz, porque Jesus não faz, porque ele deveria fazer assim, porque não fez assim. Mas o Senhor chamou todos eles para navegar. Vamos comigo. E há muitas pessoas, como eu disse, perdem a oportunidade. E hoje tem sido muito contundente essas coisas. Porque se você hoje perceber nas redes sociais, as pessoas têm ideias, opiniões formadas sobre tudo. O brasileiro já era entendido em futebol. Não é isso? O brasileiro é entendido em futebol. Mas agora brasileiro, ele é também entendido em política, direito, leis. E ele sabe discutir o que é justo e o que é injusto. E sabe o que acontece? Você termina não gostando de nada. Porque você é o especialista. Ninguém mais sabe, só você sabe. Tem gente que você senta para conversar com ela, ela entende de política, ela entende de antropologia, sociologia, politicagem. Tudo a pessoa entende. De medicina, de biologia. Aí você, meu Deus do céu, essa pessoa é um cabedal de conhecimento. É um especialista. E o que eu quero dizer aqui, que você entra no barco da vida, querendo ser juiz de tudo. Querendo ser o juiz. Eu é que vou decidir. Eu é que vou determinar. E a vida não é assim. Por quê? Porque você se torna um especialista. E a vida é para a gente ter prazer em viver a vida. Ter a oportunidade de desfrutar da presença do Senhor, mesmo que as tempestades estejam vindo todos os dias na nossa vida. Eu não sou especialista. Quem é especialista é meu Deus, e Ele sabe as providências que Ele vai tomar sobre a minha vida. E eu creio nisso em nome de Jesus. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é coisa boa é quando a gente entra no barco da vida sem pré-definição. Um mapa estabelecido com todas as regras estabelecidas. Qual é a sua meta quando você vai viajar? É chegar no objetivo ou desfrutar da viagem? Muitas vezes a gente não desfruta da viagem. A gente só quer saber de chegar lá.
E o grande problema, sabe o que é? Quando a gente quer chegar no lugar, é que tudo que acontece nesse transcurso pode se tornar um enfado, pode se tornar um problema, pode se tornar um motivo de discussão. Eu estou passando um momento de enfado na minha vida. Eu quero que isso logo acabe. Vai acabar em nome de Jesus. Mas não permita que você seja derrotado por estas coisas. Não permita. Vamos viajar. Vamos continuar vivendo a vida. Porque hoje nós estamos montados em cima de metas. Estamos montados em cima de alvos. Se vamos fazer alguma coisa, se nós vamos fazer alguma coisa na nossa vida, nós estabelecemos metas. E nem tudo na vida é meta. É desfrutar aquilo que nós temos. Entra no barco pela viagem. Aproveita a presença de Jesus durante a viagem. A viagem dessa nossa vida. Jesus é conosco. Aproveita. Não veja só enfado, não veja só derrota. Veja que o Senhor está no barco, lhe sustentando, lhe orientando. Desfrute. E o que eu digo? O objetivo não é chegar, é desfrutar. O objetivo de viver, é entrar no barco e desfrutar da companhia um dos outros. Não se descuide disso. Desfrute da companhia do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, dos seus amigos, das suas amigas, do momento na igreja de comunhão. Desfruta disso. Ah, porque eu só vejo enfado nisso. Você quer chegar aonde? Aproveite a viagem. Tire proveito dessa viagem. Você pode ser muito feliz. Há paisagens para você ver. Às vezes a gente perde a oportunidade de desfrutar da viagem porque a gente não está disposto para olhar a paisagem, né? Às vezes tem coisas assim tão boas na paisagem que a gente não percebe. Porque a gente, não, eu tenho que chegar, não está dando certo, não quer dar certo. Por quê? Que a gente desfrute da vida uns com os outros. Faz parte da nossa viagem. Desfrutar a companhia. Porque diz a palavra de Deus que o homem não foi feito para andar só. Nem a mulher também. Mas em quarto ponto aqui, melhor quando a gente não se sente responsável pelas tempestades da vida. E aqui é um ponto muito importante. É muito importante a gente perceber isso. Melhor quando a gente não se sente responsável pelas tempestades da vida. O texto diz que Jesus dormia. A pior sensação em meio a uma tempestade é pensar que a tempestade se levantou por sua causa. A tempestade se levantou por minha causa. Então, quando eu estava preparando esse sermão, me lembrei do livro de Jonas. É interessante, meus irmãos, como a palavra de Deus, ela nos vem à mente. O que é que aconteceu? Livro de Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhe disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então, estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tudo isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. E disse: que te faremos nós para que o mar se nos acalme?
porque o mar ia se tornando cada vez mais impetuoso, tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei, porque minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jesus estava dormindo no barco. Aqui é um sinal de um homem totalmente tranquilo. Totalmente tranquilo. Com a sua própria consciência. Ele estava tranquilo. E Jesus conhecia a história de Jonas. Jonas tinha culpa, mas Jesus não. Esta passagem que nós lemos retrata um homem com culpa na consciência. E fazer uma viagem com a culpa na consciência, eu estou falando aqui, repito, viagem da nossa vida. Com culpa na nossa consciência. Porque quem está em paz dorme tranquilamente, coloca a cabeça no travesseiro. E o melhor sentimento que podemos ter para atravessar as tempestades da vida é quando nossa consciência está em paz diante de Deus. Uma das piores coisas é quando uma tempestade, porventura, se levanta na história da minha vida e eu ainda tenho que lidar com o desespero da minha própria alma. Já não basta a tempestade? Agora eu tenho que lidar com os meus recalques. Eu preciso lidar com isso também? E aí vem as perguntas: o que foi que eu fiz? Que maldição eu cometi? Interessante, quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe, algumas vezes, ela me chamava e perguntava: meu filho, será que viver muito assim não é uma maldição? Porque ela estava com 93 anos e sentindo cada vez mais o peso da idade. Porque atravessou aquela faixa que diz a palavra de Deus. Até os 70 é tudo tranquilo, né? Vai se levando, mas depois de 70 é enfado e canseira. E eu falava com ela: não, minha irmã, não, minha mãe, de jeito nenhum. Mas na consciência dela estava acontecendo porque ela estava passando por muita aflição. Aflição física. E ela estava procurando saber: oh Deus, por que eu estou passando por isso? E às vezes a gente para e lida com esse desespero e pensa que está sendo amaldiçoado. Não, Deus lhe abençoa, meu irmão. Pare com essa ideia que muitas pessoas botam na cabeça aí: ah, é maldição, é maldição. O Senhor rompe, quebra toda a maldição. E nós precisamos seguir nossa viagem crendo numa coisa: a boa notícia do Evangelho. A Bíblia fala de perdão de Deus, para que você, quando estiver atravessando as tempestades da vida, você não se destrua internamente. Se arrependa, volte para Deus, peça perdão a Deus, que Ele é poderoso para lhe perdoar. Ele é poderoso para estender a mão sobre a sua vida, sobre a vida da tua família, e repreender o mal, em nome de Jesus. O que eu estou dizendo isso? Descansa no Senhor. Porque uma coisa eu preciso ter certeza: mesmo se a minha alma, minha consciência me acusar, eu sei que eu estou perdoado pelo sangue do Cordeiro, que me purifica de toda maldade. É o sangue do Cordeiro. Não é meritório, mas é o sangue que purifica todo pecado. Mas quinto e último, a maneira de enfrentar a tempestade é ter certeza que Deus se importa conosco.
enfrentar a tempestade que você está enfrentando, pode ter certeza de uma coisa: Deus se importa com você, meu irmão. Deus se importa com você, minha irmã. Creia nisso. Jesus dormia e os discípulos aproximaram dele e disseram: Senhor, estamos perecendo. Em outras versões, o Senhor não se importa? Isso é uma pergunta. Jesus está no barco e os discípulos fazem uma pergunta. Eles estavam apavorados. Eram homens experientes, mas estavam apavorados. E uma coisa interessante é que o único inimigo da fé é o medo. Quando você está com medo, você entra em desespero. E aqui eu digo uma coisa muito interessante. Por que tanto medo? Deus é Pai. Por que tanto medo? Deus está entre nós. Deus é por nós. Não precisamos ter medo das tempestades, porque o Senhor se importa com você, meu irmão. O Senhor cuida. Esta é a resposta. O Senhor se importa. Estamos morrendo. O Senhor se importa. E a primeira coisa que Ele lhe oferece gratuitamente é o perdão de Deus e a salvação eterna. É o dom gratuito de Deus para a nossa vida. Esse Deus não se importa? Se importa. Por isso que Ele mandou seu Filho para morrer. E Ele ressuscitou. E nós ressuscitaremos também. Deus é aquele que nos oferece espaço. Eu estou dizendo isso porque para que a gente aprenda a viver. Porque às vezes as pessoas não entendem e não querem ouvir a voz do Senhor. E eu digo para vocês, Deus ainda fala nos dias de hoje. E vai continuar falando. Agora escuta o que o Senhor quer te dizer nessa noite. O que o Senhor está te oferecendo nessa noite. Muitas vezes a gente fica apavorado. Mas o Senhor está ensinando todos os dias a arte de viver. Uma das coisas maravilhosas na vida que Ele nos ensina é o quê? O perdão. Perdoa. Não encha seu coração de mágoa, de ressentimento. Perdoe. Porque o perdão nos traz tranquilidade. Nos traz paz. Muitas vezes estamos no barco, a tempestade vem, Jesus está dormindo, será? E a gente tem medo porque a gente acha que Ele nos abandonou. Não, o Senhor está aqui no barco, está dormindo. Ele não nos abandonou, Ele está tranquilo. E a gente diz: Senhor, o Senhor se importa comigo? Claro, eu creio que não é uma pergunta que se faça para um amigo, para um pai, porque Ele é amigo, Ele é Pai, Ele cuida de nós. Interessante que eles estão perguntando isto. E Jesus, quem sabe, diz assim: por que vocês estão perguntando isso? Só por causa do vento contrário? Só porque o vento mudou de direção? Só porque veio essa tempestade? Deus é por nós. Quem será contra nós? Mesmo que a gente atravesse tempestade na vida, com ventos, raios, trovões, nós temos a certeza que o Senhor é conosco no barco. O Senhor está conosco no barco. E aí é interessante que Ele se levanta, repreende o vento e a violência das águas, tudo se acalma e tudo ficou tranquilo. E Ele pergunta: onde está a vossa fé? E admirados aqueles discípulos, diz o seguinte: quem é este? Quem é este?
que acalma as tempestades. Aqueles discípulos estavam admirados, apesar de eles serem especialistas. Apesar deles verem muita coisa acontecendo naquele lago, mas eles ficaram admirados. Por quê? Porque o Senhor age em todas as áreas da nossa vida. Áreas físicas, áreas emocionais, áreas relacionais, áreas financeiras. O Jesus que nós conhecemos é aquele que age, e aí então eles se levantam admirados. Quem é este? Mas quem é esse? Eu não consigo ver ainda quem é esse que até os ventos, os raios, as tempestades, as águas, ele acalma. Esse Deus é o mesmo Deus que acalma a tempestade do teu coração. Esse Deus é o mesmo que se levanta e acalma o seu interior em dias difíceis. Esse Deus é o mesmo que em águas turbulentas que você está enfrentando na sua vida, ele diz: meu filho, eu sou contigo. Aquieta o teu coração e saber que eu sou Deus. Eu concluo dizendo: creia, o Senhor se importa com você. Siga com confiança as promessas do Senhor, porque o Senhor tem muitas promessas para derramar sobre você, igreja do Senhor. O Senhor tem para você o melhor. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Cadê a Luísa? Luísa, você pode mais uma vez cantar aquela música? Por favor? Se estava aí no repertório, se eu já me envolvi aí, já desmanchei tudo, me perdoe, né? Mas nós vamos estar ouvindo esta música e depois nós vamos estar orando ao nosso Deus. Aquiete seu coração e escute a música. Não quero interromper o teu silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar
vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminui. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estive sentir. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço cada aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço cada aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Ó nosso Deus e Pai, acalma o nosso coração. E nas tempestades da vida, ó Pai, eu jamais posso esquecer que o Senhor se importa comigo. O Senhor, no nosso barco, nós desfrutaremos mais da vida que o Senhor nos deu. Que o teu consolo, ó Pai, esteja sobre nós todos os dias. Vamos iniciar, ó Pai, mais uma semana. E vamos iniciar crendo que o Senhor acalma o nosso coração para enfrentar, ó Pai, dias difíceis. Mas crendo que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Abençoa cada um de nós de forma especial. Abençoa, ó Pai, essas pessoas que nos visitam nessa noite. Faz com que essas pessoas reconheçam, ó Pai, se ainda não reconhecem o Senhor Todo-Poderoso da vida delas. Que o Senhor as guie, que o Senhor as oriente, ó Pai. Que o Senhor esteja alegrando os corações que estão tristes, ó Pai. Derrama, Senhor, o teu bálsamo reparador. Derrama, Senhor, bálsamo de cura. Porque cremos que o Senhor é um Deus que age no nosso meio. O Senhor habita nos corações, ó Pai. E cremos nisso. Por isso oramos. O amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo
e as consolações do Espírito Santo continuem recaindo sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Visitante, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Uma semana abençoada.